Olá, seja muito bem-vinda! Eu sou a Pami Garcia e você está aqui porque quer entrar em um relacionamento feliz e saudável. Eu vou te mostrar como é que você vai fazer isso. Hoje, vamos falar então sobre o que você vai fazer para que esse homem te peça em namoro e faça isso bem rápido. Então tem truque, tem o passo a passo e eu vou te passar quatro passos para que você entre na mente desse homem, ele queira te pedir em namoro e o faça sem demora. A terceira e a quarta vai te surpreender, hein? Então fica comigo até o final. E se você ainda não me segue, se você ainda não é inscrita aqui nesse canal, clica no botão de inscrever-se, é gratuito. E assim, os próximos vídeos você vai receber e a gente vai andar juntas nesse processo. Agora deixa eu te falar uma coisa, se você quiser que eu esteja ainda mais próxima de ti nesse processo, se você quiser que eu te pegue pela mão, eu posso fazer isso. Tem aqui embaixo, você vai clicar na descrição e aí você vai encontrar um link que é da Conversas Apaixonantes. Então lá dentro é a minha mentoria e você vai descobrir o passo a passo, a estrutura básica de como morar na mente desse homem. Então, as suas conversas se tornarão muito mais interessantes para ele. Clica aqui embaixo e a gente se vê lá dentro. Mas, sem mais delongas, vamos então falar sobre o que você tem que fazer. Como que acontece? Porque parece que algumas mulheres entram em um relacionamento, elas são pedidas em namoro e você... Não, né? Senão não ia estar nesse vídeo. Pois é, eu tô rindo, é de nervoso, porque eu lembro da minha época, eu lembro de quando eu estava solteira e parece que assim, o tempo está passando, a coisa não está acontecendo e aí a gente se vê naquela situação de se arrumar para ir na padaria. Que você pensa assim, vai que o príncipe está lá, né? E aí você se arruma para ir na farmácia, você se arruma, o tempo passa e nada muda e aí começa a ficar meio desesperador, né? E aí parece que até... acontecem alguns encontros, mas o segundo encontro não acontece. E aí você se vê para a titia. Eu lembro disso. Eu lembro que na época eu tinha um gato. Hoje nós temos 3 gatos, uma cachorra e o nosso filho, que vai fazer 5 meses agora na quarta-feira. Então assim, a coisa muda, né? E aí eu fui estudando a minha própria vida, estudando a vida das minhas alunas, das minhas mentorandas, fui estudando mesmo nos livros, nos cursos que fiz, e o que eu vou te trazer aqui é o supra-sumo, então vamos lá, anote isso daí. O que faz então com que um homem peça em namoro? Primeiro ponto, esse homem ele precisa ver valores similares entre o que ele percebe da vida e o que você percebe da vida. Então não se resuma, sabe? Não fica pensando assim, será que não vai estar chato se eu mostrar essa minha qualidade? Se eu mostrar essa minha virtude, será que eu não vou parecer uma pessoa desinteressante porque fica muito pesada, fica muito... Não, eu quero que você seja realmente autêntica. Que você mostre para que veio ao mundo, sabe? Mostra quais são as coisas que você gosta, as coisas que você não gosta, o que faz sentido para você e o que não faz, sua visão de vida, o que você pensa sobre Deus, o que você pensa sobre família. Deixa isso bem transparente, porque aí ele vai perceber a sua alma e vai notar, bom, ela é diferente. Essa aqui é para casar. E aí ele vai querer realmente te pedir em namoro, porque ele percebe que se ele não fizer isso, outro vai fazer e aí ele vai perder a oportunidade de ter você. O ponto número 2 é esse homem, ele precisa perceber que a vida dele fica muito melhor quando você está presente. Porque olha só, deixa eu te contar. Se você ainda não percebeu, se não te falaram, eu vou te falar, porque eu sou tua amiga. Mulher tem uma tendência de ser meio chata. Ai, Pami, como assim? Vou desligar esse vídeo. Não, calma aí. Vamos ser de verdade aqui. A gente é muito detalhista, a gente acaba levando tudo muito a ferro e fogo, a gente fica muito séria, fica muito rabugenta. Então, você já percebeu que os homens, eles são mais leves? Né? De maneira geral. Sempre que você me ver falando assim, homem é assim, mulher é assim, eu estou falando de uma forma genérica mesmo, estou generalizando, tá? Então, 99%, estava até conversando com o câmera aqui, ele tem um anel, 1%. E aí eu perguntei para ele, o que significa esse 1%? Ele falou, não, porque eu procuro ser o 1%.
né, que é 1% da população que se destaca, 1% que é bem-sucedido, 1% que é diferente. Então, 99% das mulheres, se não se cuidarem, fica rabugenta, fica chata. Então, eu te convido nesse ponto número 2, para que você seja mais leve, mais bem-humorada, mais descontraída, que fale mais das coisas boas que aconteceram no seu dia, né? E aí, assim, vamos já puxar para um outro lado aqui, um assunto um pouco pesado, mas que precisa ser dito. Por que que alguns homens acabam tendo amantes? Por que que eles acabam traindo? Em primeiro lugar, óbvio, por mau caratismo, né? Isso tem a ver com a índole desse sujeito, mas no fundo, ele está procurando um momento de descontração, um momento de lazer. Então, eu te convido para que você seja a oficial, para que você seja a namorada, para que você seja a parceira mesmo, que leva isso para esse homem, né? Que você se trabalhe, porque primeiramente, quando você é leve, isso é bom para você. Chega um momento que a gente fica tão chata, tão chata, tão chata, que você não se aguenta. Então, esse ponto número 2 é para que você seja leve, para que você seja bem-humorada para esse homem, tá? O ponto número 3, eu falei para ti que ia ser um pouco mais polêmico, né? Ponto número 3, esse homem, ele precisa ter medo de te perder. E ele não vai ter medo, né? Lembrando que a gente está dentro de uma situação em que você é ficante, ou agora inventaram esse termo, né? Conversante, e esse homem ainda não te pediu em namoro e você quer que ele faça isso. E ele só vai fazer isso se ele tiver um senso de urgência. Se ele pensar, caramba, se eu não pedir, outro vai vir e vai pedir em namoro e eu vou perder essa oportunidade. Então eu quero que você converse também com outros homens. Ai, Pamela, e eu falo isso porque 99% das minhas mentorandas, das minhas clientes individuais, aliás, olha só, se você ainda não clicou no link que tem aqui, no link da descrição, vai lá que eu vou te ensinar toda essa estrutura sobre a conversa, sobre como você vai ficar mais perto de mim, para que eu te pegue na mão e te leve nesse passo a passo, tá? Mas, então, eu percebo quando as meninas chegam para conversar comigo, e aí eu vou tentando fazer ali uma anamnese para descobrir onde está o problema, a maioria delas é assim, ó. Eu achei interessante, e aí eu elimino todo o resto das outras possibilidades, não falo mais com ninguém, e eu me dedico só, exclusivamente para conversar com esse único homem. E aí começa a ficar aquela coisa sem medo, sem perigo de te perder, sabe? E aí esse homem, ele não vê que tem que pedir logo em namoro, porque afinal não tem nenhuma concorrência. Então eu quero que você continue conversando com outros, até mesmo para que você não se torne muito ansiosa. Mas esse é assunto para outro vídeo, essa ansiedade que gera quando você está conversando com apenas um homem. Vai por mim. Esse é o terceiro ponto. O quarto ponto, minha amiga, eu falei que eu ia ser polêmica no terceiro e no quarto. O quarto ponto é que você precisa sim ser uma mulher que se impõe, uma mulher que cobra, uma mulher que é exigente. E eu vejo também muito isso, muito frequente. Elas falam assim, mas como é que eu falo tal coisa sem parecer que eu estou cobrando? Eu falo, minha amiga, qual é o problema de cobrar, sabe? Homens, de maneira geral, estou falando de homem, não estou falando de moleque. Homens gostam de dificuldade, gostam de desafio. Então, se você se apresenta muito fácil, muito bobinha, né? Eu falei aquela questão de ser leve, eu falei de bom humor, mas isso não quer dizer que você vai ser, muito criancinha, bobinha, facinho. Não, você tem que ter as suas exigências, aquilo que é importante para você. E deixe esse homem saber que você exige isso. Não importa o que seja, sabe? Eu não sei do que exatamente você vai cobrá-lo. Se você, por exemplo, não admite que os encontros de vocês, eu já vi isso, já tive alunas que os encontros, muito entre aspas, aconteciam sempre dentro do carro dele. Isso não é encontro, minha gente. Não é encontro. Encontro é num restaurante. Encontro é num shopping, num cinema, num parque, num sorvete, num café. Agora, sempre dentro do carro do sujeito? Não, né? Pô, como é que eu falo com ele para não parecer que eu estou cobrando? Não, pareça assim que você está cobrando, por favor. Cobre esse homem. Chama ele para uma mudança.
Porque está muito fácil, né? E geralmente quando está muito fácil para um, acaba que fica muito pesado, muito difícil para o outro. E aí, olha você entrando num relacionamento abusivo. Também outro assunto para outro vídeo aqui. Aliás, em falar em assunto para outro vídeo, os comentários aqui embaixo, eles são uma porta para isso, tá? Então, pode deixar comentário, sua pergunta. Se não tiver nada a ver com esse assunto, não tem problema, que pode se tornar o título de um próximo vídeo, tá bom? Então, ó, deixei para ti aí os 4 passos para que você se torne a namorada desse sujeito, desse homem que você está se interessando. E eu espero que você realmente aplique isso, tenha sucesso nisso, que você seja feliz. Depois você volta, deixa o seu comentário, deixa eu ficar sabendo como é que está aí o seu dia a dia. Muito obrigada pela sua presença e até o próximo vídeo. Eu sou a Pami Garcia, conquiste o amor e viva bem melhor.